Olá, eu sou José Roberto Stagliório. Estamos mais uma vez apresentando o programa Emprego em Carteira aqui na TV Mundi. Patrocínio Inforcomp. Inforcomp é uma empresa de indústria de softwares e hardwares, como folha de pagamento, ponto eletrônico, relógio de ponto adequado à nova portaria 1510. Até por esse expertise da Inforcomp na área de folha de pagamento, é que foi criado esse programa para a gente transmitir, passar esta experiência para os trabalhadores. Quem quiser conhecer a Inforcomp, www.inforcomp.com.br. E quem quiser dar uma sugestão ao programa ou alguma crítica, faça-o pelo e-mail empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Pessoal, vamos falar mais uma vez sobre encargos sociais, né? A gente tem falado sobre os custos do trabalhador no Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre transporte coletivo. Vamos abordar os problemas do transporte coletivo e abordar o custo do transporte coletivo. Hoje, a gente sabe que o preço do transporte no Brasil é caro e a empresa subsidia uma parte disso. Como é que funciona? A empresa paga o transporte coletivo e desconta do funcionário até 6% do seu salário. Então, aquela pessoa que tem um salário baixo, esse 6% é pouco significativo e a empresa, então, subsidia uma parte bastante grande. Se um funcionário tem salário alto, o 6% dele é significativo, às vezes até maior do que o próprio vale-transporte, então não significa nada, não tem vale-transporte subsidiado pela empresa. Agora, e a gente se pergunta, isso é mais um encargo social. Por quê? Porque o transporte é caro. E as empresas têm que pagar, têm que subsidiar essa quantia. Bom, muito bem, a gente até diz o seguinte, poxa, tá bom, é um custo do funcionário. Desculpa, um custo da empresa. Porém, o que a gente vê é que o transporte coletivo é ruim. Quer dizer, o trabalhador, é um desespero para o trabalhador chegar ao seu local de trabalho. É muito ruim, quer dizer, principalmente aqui em São Paulo, né, as distâncias são muito grandes, São Paulo é imensa, às vezes para atravessar de uma zona norte para uma zona sul, é uma loucura, até de carro é uma loucura, quanto mais de transporte coletivo. Né? E eu abordo, né, alguma coisa que eu já falei em outros programas. Poxa, a companhia do metrô, as companhias de ônibus, elas faturam, não são empresas filantrópicas, elas ganham para fazer o transporte. Agora, se acontece alguma coisa com o transporte, por exemplo, o metrô entrou em greve, o metrô quebrou, o trem quebrou. Quem segura essa bucha? O empresário. Por quê? O funcionário não pôde trabalhar hoje porque o metrô estava parado. Não conseguiu chegar ao trabalho. Amanhã ele vem com atestado, a empresa abona, ou seja, a empresa pagou o dia dele sem ter o retorno do trabalho. Isso custa. Este custo não devia ser do empresário. Devia ser de quem? Da empresa de ônibus, da empresa de trem, da empresa do metrô. Eles é que tinham que arcar com esse custo. Quando você falha em alguma coisa, quer dizer, você prestador de serviço, o que é a companhia de trem? É uma empresa prestadora de serviço. Quando ela não conseguiu prestar o serviço, ela tem que ter prejuízo. Senão fica cômodo para ela. Né? Pode entrar em greve quanto for os funcionários do trem, do metrô, porque ela não toma prejuízo nenhum.
né? Ela não paga aquele dia. Ela está no prejuízo de não receber a passagem naquele dia. Mas e os funcionários que estão faltando no serviço, chegando atrasado no serviço, que muitos acabam até perdendo emprego por causa disso? Fica tudo por isso mesmo? Quer dizer, fica na mão do empresário mais uma vez. Né? Empresas que estão localizadas, às vezes, no interior, vai muita gente de bicicleta, né? O custo é menor. Mas em grandes capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro, é muito caro esse custo para o empresário. Né? Não é nem reclamar do custo. Se falasse, poxa, mas o meu funcionário saiu lá da Zona Sul, veio aqui para a Zona Norte, olha, chegou contente, veio sentado, você fala, poxa, tá bom. O coitado veio lá esmagado num trem, atraso de trem, atraso de metrô, empurra lá dentro. Isso é uma loucura, gente. O transporte coletivo no Brasil é uma loucura. E nós que estamos pagando por isso, os empresários que estão pagando por isso. Azar do empresário. Azar não, gente. Quando tem dificuldade para o empresário, é isso que precisa entender. É repassado no custo. E quem que vai usar? Quem que paga esse custo nas suas compras, quando você vai comprar uma televisão? Quem é? É o trabalhador. Então, gente, vamos entender esta posição. Que para ter emprego no país, para o trabalhador ter o seu emprego, as empresas precisam sobreviver. Pessoal, vamos encerrar esse bloco, voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. Nós falamos no bloco anterior sobre o transporte coletivo. Né? A dificuldade que existe hoje nas grandes capitais, principalmente aqui em São Paulo, do trabalhador sair de casa e chegar no seu local de trabalho. E depois voltar para casa. Não é fácil fazer isso hoje, depende da onde a gente estiver, porque São Paulo é muito grande, é bastante complicado. Nós trouxemos aqui para o nosso programa de hoje o Vitor Belcorso, que é um editor de imagem de uma produtora. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Isso, obrigado a você pelo convite. Então, Vitor, vamos contar um pouquinho para a gente aqui como é que é essa vida, esse martírio de chegar ao trabalho. Que hora que você acorda? Então, eu diariamente mais ou menos 6 e pouco, 6h20, 6h30 mais ou menos. E aí você vem para o seu local. Sim. Você mora onde? Eu moro Zona Oeste, né? É um bairro que chama Jardim Regina. E assim, ele é considerado ainda dentro de Pirituba, né? Tá. Mas pouca gente conhece Jardim Regina, então eu já costumo falar que eu moro em Pirituba mesmo. Tá, aí já facilita um pouco. E você trabalha em que região? Eu trabalho na região norte, né? Na Zona Norte. Eu trabalho com edição de imagens. E é sempre mesmo um martírio ter que ir trabalhar. Como é que é? Conta para nós esse martírio. Aí você chega lá, você pega um ônibus, como é que é? Então, na verdade, eu vou de trem, né? Eu pego o trem na estação Vila Clarice e vou até a Luz. Esse trem deve vir vaziozinho. Isso, vem. Esse trem deve ser uma maravilha, vaziozinho, poltrona reclinável, é isso não? No calor vem aquele ar-condicionado, né? Gostoso, bem quente. E o calor humano também, né? É o calor humano. Fica bem evidente. Bem quente, né? Esse calor humano. Bem intenso. Não, mas assim, é muito cheio. E algumas vezes eu tenho que entrar de costas, até empurrando, porque senão eu não chego no horário, no serviço. E é bem complicado mesmo. E as mulheres, né? A gente pensa, pô, como é que fica? O que acontece com as mulheres para entrar nesse trem? Você entra de costas empurrando todo mundo. Já é meio complicado, né, essa situação. Para a mulher ainda é um pouco mais, né? Só que, assim, às vezes a gente tem que se adaptar, porque não tem outra alternativa, outro jeito. Ou você vai de trem para fugir do trânsito, mas dá na mesma. Tem briga? Sabe? Tem briga nesse empurra-empurra? Quase todo dia, né? Ah, é? Quase todo dia é briga,
a pessoa já tem que trabalhar, se arruma em casa, toma um banho, chega num trem desse, já fica abarrotado, fica suado, né, cheirando mal e estraga o humor. Então, qualquer coisa já tira ela do sério, já quer arranjar confusão e tal. E aí, você conseguiu chegar onde? Na Estação da Luz? Isso. Na Estação da Luz, um trajeto, teoricamente, ele levaria em torno de 30 a 40 minutos. Mas também existe uma obra, né, que eu acho que desde quando eu mudei para Vila Clarice que eles fazem essa obra, e que anda uma estação, fica 5 minutos parado, vai para outra estação. Vai de soquinho, então? Vai de aos soquinho. pouquinhos, Isso. Vai rezando, né? E aí para vir para o seu trabalho, você pega o quê? O metrô? Aí chega na Luz, tem que pegar um metrô, mais uns 15, 20 minutos, e aí chego no serviço. E o metrô também deve estar uma maravilha. Com sinceridade, o metrô, acho que chega na Luz, dá uma desafogada, assim, ele vem mais tranquilo, só que às vezes é complicado. Por exemplo, você consegue um emprego que você batalhou tanto, sabe? Você estudou, se formou, aí você consegue um emprego na área que você sempre quis. E aí você começa esse emprego naquela famosa período de experiência, né? E é complicado, porque se de repente você começa a se atrasar, você se prejudica nesse emprego. Sim, claro. Né? E aí quem fica, como eu posso dizer, prejudicado é a empresa, né? Porque até por passar aquele período de contratação, documentação, treinamento, provavelmente teria que dispensar esse funcionário e perder todo esse tempo de novo com um novo funcionário, né? E o funcionário que perde o que sempre sonhou, né? O emprego e tudo. Então é bastante interessante isso, né? Que é a dificuldade que alguém tem para chegar no seu trabalho. Quer dizer, muita gente, inclusive quem vende carro. Você, poxa, e quem vende carro? Também, né? É bastante complicado. Se você tivesse vindo de carro da sua casa para cá, também não seria tão fácil assim. Não. É muito trânsito. Então, São Paulo está crescendo muito, né? E o transporte coletivo não está acompanhando. Então, é muito ruim. E a gente ainda vê, né, as benditas das greves e as quebras. Acontece muito quebra do trem, quebra do metrô. Acontece quebra, acontece falha, acontece muito também, acho que todo mundo está acostumado a ouvir essa frase, que estamos aguardando movimentação do trem à frente. Né? Esse trem não se movimenta nunca. Nunca, né? Não sei como que ele é, quem pilota ele, né? Mas, enfim, é bem complicado mesmo. E aí, quando acontece um metrô quebrou, aí você chegou, perdeu a tua manhã inteira, sei lá, parte da manhã, e chegou aqui no teu emprego com 2 horas de atraso. Aí o que acontece? Você vai explicar lá para o teu chefe, você traz um atestado, como é que é? Não, é complicado, assim. É muito complicado porque eu acho que a empresa acaba tendo que acreditar no perfil do funcionário, né? Se o funcionário tem aquele perfil de que está sempre ali comprometido, não atrasa, então a empresa vai dar credibilidade, né? Agora, sei lá, de repente ao contrário já não. Agora, você já pensou no aspecto que é o seguinte, você chegou, peguei o exemplo aqui, que você chegou 2 horas atrasado, né? E você não perdeu, a empresa te pagou normal o teu salário, quer dizer, a empresa teve um prejuízo, porque você não estava produzindo naquelas imaginárias 2 horas de atraso, mas ela te pagou do mesmo jeito, quer dizer, é um prejuízo para a empresa de alguma maneira. Eu acho, é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que quem devia arcar, devia ter um mecanismo, eu sei que não seria um mecanismo fácil, mas teria que ter um mecanismo para que o metrô arcasse com esse prejuízo. Quando você erra na sua empresa, quando você gera um prejuízo, você que tem que arcar com o prejuízo, quer dizer, o metrô atrasou, você chegou atrasado, não produziu, e esse custo fica para a empresa. Não é estranho isso? Você não rendeu, né, o que a empresa espera de você, mas mesmo assim a empresa ainda tem que arcar, né, com a obrigação dela. É um encargo social, né, um custo para a empresa, né, porque não é uma vez só. Não, né? E não é um funcionário só não também. É um funcionário só, naquele dia vem todo mundo atrasado, é bastante complicado. Quem pega aquele trem, né, se aquele trem pega e quebra e tem 5 funcionários da mesma empresa... Vitor, foi bastante esclarecedor, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, muito obrigado. Só vamos então para o nosso pequeno intervalo.
Lembrando que no bloco seguinte nós vamos fazer uma entrevista abordando um case da área de informática. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. E nesse bloco vamos falar, mais uma vez, sobre relógio de ponto eletrônico. Nos nossos estúdios, o empresário José Luiz Pascoal, mais conhecido como Pascoal, que é da Rio Preponto. Pascoal, é um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua vinda. Prazer todo meu. Pascoal, você trabalha com relógio de ponto já há muitos anos também? Bastante tempo, hein? Desde 1979. 1979, então Isso. Faz bastante tempo. Conhece toda a história do relógio de ponto. Toda a história. E hoje está trabalhando também como uma revenda exclusiva em Inforcomp. Sim, como uma revenda exclusiva, né? Estamos representando a Inforcomp exclusivamente. A tua região qual é, Pascoal? A minha região é a região de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, boa Nos cidade. abrange ali a região toda, ali no Noroeste Paulista, né? E conta pra gente, eu soube, né, que você foi pioneiro numa experiência com a Inforcomp na tua região. Conta pra nós, o que aconteceu desse pioneirismo seu? Sim. Nós instalamos o primeiro REP embarcado, né? O que quer dizer embarcado? Explica ao pessoal. O REP embarcado ele vai sempre instalado no ônibus do trabalhador rural. Ah, quer dizer que então, que interessante. Quer dizer que o trabalhador rural, né, principalmente que ele vai para campo, às vezes fica vários dias no campo também. Sim. O REP, o relógio de ponto, vai instalado dentro do ônibus. Dentro do ônibus. E ele passa o ponto dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Poxa, interessante. E como é que foi a aceitação disso? Olha, na nossa empresa a instalação deu certo. Deu certo. Teve outras empresas que tentaram fazer, né, a instalação com outros tipos de REP, mas não foram bem sucedidos. Mas por que? Os outros REP também não podem ser instalados? Olha, eles tiveram dificuldade mediante a impressora. Ah, a impressora. A impressora do REP. Por ter um eixo e ter uma bobina maior, né, vinha a balançar o ônibus e dava problema. Na verdade, a bobina é grandona, ela tem um eixo, né, para poder tracionar, e na hora que se movimenta, a bobina começa a escapar do eixo. Exatamente. E o Inforcomp não. O Inforcomp é uma bobina menor. E ela não tem o eixo? Não tem. Não tem o eixo. Ela encaixa diretamente no gabinete e não tem o eixo. Isso. Então, e o resultado foi positivo? Foi positivo. E já instalou em vários ônibus lá? Sim, ou apenas um de protótipo? Em duas fazendas, né? Ah, duas fazendas. Isso. Uma fazenda para colhedores de cana, que também a pessoa exigiu que queria biometria. A biometria? Pois é. Eu achei que não ia funcionar. Mas deu certo. Eu sei, quer dizer que o cortador de cana tá lá botando o dedo dele e tá lendo. Tá dando certinho. Se bem que o cortador de cana hoje, ele não trabalha mais como antigamente, né? Ele trabalha com luva, não é tão desprotegido como era. Sim. Mas mesmo assim é um case de sucesso falar que implantou dentro do ônibus e com digital. E com digital. Nossa, inclusive nós estivemos acompanhando até, né, no começo, lá na roça mesmo, né, na colheita lá. E fomos orientando, né, o pessoal. E depois daquilo tá funcionando já há mais de ano. E o pessoal ficou, o cortador de cana, o trabalhador rural, ele se sentiu mais protegido, menos protegido, não quis implantar? Não. Com certeza estavam protegidos. Por quê? Isso até foi quase que uma exigência deles. Eles é que quiseram? Sim, do sindicato deles. Nossa, que bom. Então, o que acontece? Para eles, foi uma situação boa, porque às vezes trabalha aí vários horários a mais e que não é reconhecido. E aí eles ficam na dúvida se vai pagar, se não vai. Pode ser até que tem alguma que realmente nem paga mesmo. Isso, exato. E o que acontece? Quando o ônibus se desloca e vai até a cidade e pega já o trabalhador, ali ele já está entrando em trabalho. Sim. E aí então, antes ele tinha que chegar e esperar até na fazenda, aí lá ele ia picar o ponto.
naqueles relógios mecânicos ainda. É uma diferença interessante, quer dizer, o funcionário perdia dinheiro com isso, porque ele já estava dentro do ônibus e não podia marcar o ponto, ele tinha que chegar até a fazenda para começar a contar as horas dele. Agora não, tanto na ida como na volta, agora não. Você está me falando então que na hora que ele chegou no ônibus ele já passa e também quando ele desceu do ônibus vai até o final. Exatamente, e inclusive lá no meio da roça, na hora do almoço também. Tem lá a parte da onde eles fazem a refeição, né, que também já é exigido por lei, né? E ali eles picam o cartão para sair para o almoço e para entrar para o almoço. Ah, que bom. E agora explica para o pessoal aí que está nos ouvindo, que talvez esteja todo mundo aí pensando, pô, mas como é que vai energizar isso aí? Como é que vai espetar na tomada? Porque o REP funciona na tomada, né? Com energia elétrica. Sim. Isso daí, existe um conversor, que ele vai ligado na bateria do ônibus. Ah, então, na verdade, você pega a energia da bateria do ônibus, exato, pode ser direto, pode ser pelo acendedor de cigarro, sim, que é onde tem aquele acendedorzinho de cigarro, espeta ali, e tem esse transformadorzinho, que transforma a energia do ônibus para a energia necessária para o REP. Ah, então aí funciona perfeitamente. Plenamente. Só que é claro, quando o ônibus para, ele vai desligar. Não tem problema, porque já é não ligado. Perde as informações? Não perde informação. Mas também, na maneira que nós instalamos, a gente instalou já direto. Ah, você não usou o acendedor? Não, eu já puxei direto a rede da bateria para o transformadorzinho. Então vai ficar sempre ligado o REP? Sempre ligado. Claro que o REP não estando passando cartão e nem imprimindo, ele consome muito pouco, dá para ficar a noite inteira ligado na bateria, que não vai descarregar a bateria do ônibus. Não tem problema nenhum. E é só em ônibus, por exemplo, em caminhão, em van, em qualquer veículo? Qualquer veículo pode ser instalado. Inclusive eu tenho em ônibus, eu tenho um outro ônibus também, mas com a cultura diferente, que é a laranja. Tá? Que também deu certo. E nós temos na sede da fazenda também mais dois REP pessoal que faz ali, manuseia a laranja, carrega os caminhões, né? Então a tecnologia chegou lá no ruralista também, aí na área rural. Né? É isso. E você então está satisfeito com esta representação? Tem te dado resultados? Sim, tem dado muito resultado. Para mim, graças a Deus, em 2 anos, agora deu uma caidinha, mas a gente vendeu bem. Vendeu bastante. A gente já vendeu bastante REP. Em 2 anos que a gente vem aí representando em Inforcomp, né? E nós não tivemos problema com praticamente quase que nenhum. Muito bom. E o que é, né? A gente já falou aqui num programa anterior, passado, né? O que é que aconteceu com o relógio de ponto que caiu a venda? Olha, eu acredito que os empresários aí deram uma desacreditada aí, né? No caso dos adiamentos. Na parte da lei, né? Que adiou, depois repartiu-se em 3 partes, né? E eu acredito que agora eles estão esperando aí ver o que vai acontecer, né? Estão esperando ver se aparece o fiscal e multar. Pois é, exatamente. Aí mas vai começar. Lá na minha região já começou a aparecer. Já começou? Já começou a aparecer. Então eu acredito que hoje está aquecendo um pouco mais o mercado por isso. Né? Muito bom. Pois é. Pessoal, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Pascoal, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado a vocês também. Gente, quem quiser consultar o site da Inforcomp é www.inforcomp.com.br e quem quiser dar uma sugestão ao programa é empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Até a próxima, um grande abraço e um bom trabalho.